Olá, recentemente escrevi um pequeno texto sobre este retorno da presença do diabo e dos demônios também na Igreja Católica. Claro que decorrendo do fato de que nós, em contato especialmente com a cultura das igrejas neopentecostais, que trouxeram muito fortemente novamente a ideia do demônio, comentando como isso agora está se tornando quase que uma neurose dentro das nossas comunidades. Ou seja, durante muito tempo a ideia do diabo ficou quase que escondida dentro de um armário e agora isso volta com muita força e voltam com força os rituais de exorcismo, as missas de cura e libertação, enfim, tudo isso está bastante misturado, repito, com a ideia da cultura que veio até nós das igrejas neopentecostais. Comentava nesse texto que quando estive em Roma, e é verdade, na minha paróquia nós tínhamos um padre exorcista, que de segunda a sexta sempre oficiava ritos de exorcismo, embaixo inclusive dos nossos quartos, né, porque era no andar de cima a casa, no andar de baixo nós tínhamos os ofícios paroquiais, no andar de baixo, de segunda a sexta, ele e outros padres ficavam oficiando os rituais de exorcismo, trancados evidentemente, numa sala. E nós apenas escutávamos o que acontecia. Eu nunca tive o contato direto com a celebração do rito, porém, eu conversei e atendi em confissão muitas das pessoas que eram supostamente exorcizadas. O que se percebia dessas pessoas? Um visível desequilíbrio mental. Não era uma questão que precisasse de muita capacidade de psicologia, por exemplo, né? Que precisa ser um psicólogo para entender que aquilo não tinha nada de demoníaco, mas que era visivelmente um desequilíbrio mental. Porém, essas pessoas tinham passado por uma análise de um psicólogo, porque antes de ir para o exorcista na Igreja Católica é necessária uma análise de psicólogos ligados à Igreja, ligados à instituição. Então aqui nós temos já uma chave também de interpretação para o fenômeno. Mas no Brasil, isso em Roma, falo aqui, em Roma isso sempre existiu e sempre permaneceu, né? Então sempre tivemos essas coisas acontecendo. Claro que quando também lá cresce a renovação carismática católica, isso volta com um pouco mais de força, mas sempre existiu. No Brasil, nós tivemos isso de uma maneira muito mais esporádica. Esses fenômenos são muito pequenos, tanto que na minha diocese, com 90 anos, nós temos apenas um relato de exorcismo, né, que nós consideramos como oficial, e foi na década de 50. Então pensemos que faz muito tempo. Mas agora, nas dioceses do Brasil afora, nós estamos vendo a instituição de exorcistas por parte dos bispos, e nós estamos vendo também congressos, reuniões, encontros, formações, cursos, livros sobre essa temática. E aqui eu não vou entrar na questão se está ou não está na doutrina a possessão ou a existência do diabo. A doutrina da igreja, nesse caso, é muito clara, quer dizer, ela crê na existência deste ser e crê que este ser atua de modo particular em três modos, né? Pela obsessão, pela opressão, pela possessão demoníaca. Ela atua na vida das pessoas. Isso não está em discussão, não vou discutir isso, até porque isso é uma questão ligada para a teologia ainda discutir. Mas surgiu um texto muito interessante, já traduzido para o português, do padre Alberto Maggi, Satanás e Beelzebub. É um texto muito bom, depois eu deixo no vídeo também a indicação bibliográfica, para que nós possamos entender o desenvolvimento teológico da figura do diabo dentro da teologia cristã. O que eu gostaria de comentar é que, lendo e li ao longo da minha vida de seminário, especialmente depois de padre um pouco menos, muitos textos desses exorcistas mais conhecidos, como Gabriele Amorti, Corrado Balducci, o Fortea. E esses textos têm muitas semelhanças e apresentam a percepção do diabo, ao meu ver, de uma forma muito infantil, né? Dizendo coisas como, por exemplo, é mais fácil expulsar o diabo em latim do que na língua falada, ou apenas apresentando aqueles que seriam os sinais externos dos fenômenos. Bom, após o desenvolvimento da psicologia, como nós a temos hoje, muitos fenômenos podem ter duas explicações. Nós podemos explicar tanto pela forma natural
quanto pela forma sobrenatural. Usando o princípio da simplificação, né, a navalha de Ockham, é sempre a explicação mais simples a mais correta. Mas nós temos a tendência a irmos para a explicação mais complexa, porque ela é mais encantadora. É muito mais encantador explicar um fenômeno pelo mal do que pela via natural. Por quê? Porque quando eu digo que uma pessoa está sofrendo e esse sofrimento é obra do diabo, dos demônios, enfim, de Satanás, alguém tem a solução para isso, que é o exorcista. Agora, se eu digo que uma pessoa tem um problema psíquico, uma psicopatologia, a resolução está nela e na terapia. Seja ela medicamentosa, seja ela uma terapia a partir dos outros instrumentos da psicologia. É mais fácil eu entregar a resolução do meu problema a alguém que vai extrair de mim o mal. O exorcista, seja ele católico, seja o evangélico, seja aquele que está nas outras religiões, porque os fenômenos de possessão não estão apenas no cristianismo, estão também nas outras religiões. Se encontram rituais em praticamente todos os ritos religiosos. Bom, porém tem uma questão muito complicada, especialmente no meio católico. Nós, quando celebramos um sacramento, e mesmo um sacramental, que é um ritual menor instituído pela igreja, ele tem a sua eficácia em si. Né? Se o padre celebra a Eucaristia está celebrada. O pão e o vinho consagrados são consagrados. Mas ainda que eu celebre um sacramental, se eu abençoar um copo de água, aquela água está abençoada. Não tem que abençoar 5 vezes o mesmo copo. Agora, no caso do exorcismo, é muito frequente que as pessoas passem a vida, anos, sendo exorcizadas, continuamente. E aí os exorcistas vão achar um monte de desculpas para isso, né? Dizendo, por exemplo, não, olha, Deus permitiu que isso acontecesse, ou então a pessoa incorreu de novo no pecado, e o diabo entrou de novo. Quer dizer, acha-se uma série de justificativas para aquilo que se está fazendo, que é o ritual. E, portanto, aqui é complicado, porque quando nós olhamos para a prática de Jesus, e quando Jesus exorcizava alguém, ponto, resolvia a situação. Quando Jesus mandava o mal embora, o mal ia embora. É claro que nós podemos até tentar justificar com a ideia de que Jesus usou a expressão, não, mas o diabo volta, encontra outros, piora a situação, por uma exegese muito fraca e muito pouco adequada ao desenvolvimento da teologia exegética atual. Mas, ainda que nós fôssemos por aí, eu daria, diante dessas situações, uma sugestão que dei no texto que escrevi, que talvez resolva muita coisa. Se nós temos uma pessoa supostamente possessa, ao invés de nós pedirmos que a instituição venha a analisar a pessoa, por que nós não pedimos que alguém sem fé venha analisar a pessoa? Um psiquiatra e um psicólogo que não creem. Porque uma pessoa que tem fé, ela tem a tendência a chancelar aquilo que nós cremos. Agora, se nós indicarmos que essa pessoa seja analisada por um psicólogo, um psiquiatra que não tem fé, é mais difícil que ele venha chancelar as nossas ideias religiosas. Provavelmente, no máximo que ele pode dizer é, olha, a ciência não tem explicação. Se ele chegasse a dizer isso, a ciência não tem explicação, tá bom. Então manda o exorcista cumpre o ritual. Porém, se a ciência tem explicação, então voltemos ao princípio, né, da simplicidade, que seja explicado pelo modo mais fácil.